Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, para todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me lembro de vós. Em todas as minhas súplicas sempre faço oração por vós com alegria, pela vossa ajuda no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido disto, de que quem iniciou a obra em vós e a completará até o dia de Jesus Cristo. Como é certo para mim, penso acerca de todos vós, porque vos tenho em meu coração. Seja em minhas prisões, como na defesa e comprovação do Evangelho, pois sois todos participantes da graça comigo. Pois Deus é a minha testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que vosso amor exceda mais e mais em todo conhecimento e discernimento, para que vós aproveis as coisas superiores, para que sejam sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por intermédio de Jesus Cristo para o louvor e a glória de Deus. Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm de tal forma contribuído para o proveito do Evangelho, de modo que minhas prisões em Cristo se tornaram manifestas de toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. E também a maior parte dos irmãos incentivados no Senhor pelas minhas prisões, são mais ousados para falar, sem medo, a palavra. Alguns pregam a Cristo por inveja e contendas, outros de boa vontade. Estes por amor, sabendo que fui colocado para defender o Evangelho. Mas aqueles que por egoísmo proclamam o Cristo, não sinceramente, supondo suscitar aflição às minhas prisões. Pois quem se importa? Contanto que Cristo de qualquer forma seja anunciado, ou por pretexto, ou pela verdade, também nisto me regozijo, e ainda me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, em coisa alguma serei confundido, mas com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne resultar em frutos para o meu trabalho, não sei então o que escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por causa de vós, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso avanço e gozo na fé, para que a razão de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença novamente convosco. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça a respeito de vós que permaneceis firmes em um só espírito, com uma só alma, combatendo juntos pela fé do Evangelho,
e em nada estáis assustados pelos adversários. O que para eles é evidência de perdição, é para vós de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi dado por Cristo não só o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo a mesma luta que vieste em mim e agora ouvis que está em mim. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entreáveis afeições e compaixões, completai meu gozo para que tenhais o mesmo pensar, tendo o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por egoísmo ou por vaidade, mas por humildade, considerando cada um dos outros acima de si mesmo, não olhando cada um para o que propriamente é seu, mas para o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tendo se tornado semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre atendestes, não apenas em minha presença, mas agora muito mais em minha ausência, operai vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que trabalha em vós, tanto querer quanto efetuar, de acordo com sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem discussões, para que vos torneis sem repreensão e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual apareçais como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie, e de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Mas mesmo que eu seja derramado como libação sob o sacrifício e trabalho da vossa fé, alegro-me e regozijo com todos vós. E por isso mesmo vós também vos alegrais e regozijais comigo. Desejo no Senhor Jesus enviar-vos Timóteo urgentemente, para que também eu esteja alegre quando souber notícias vossas, pois a ninguém tenho de igual sentimento que com sinceridade cuide de vossos assuntos, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Sabeis que provas deu de si, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. Este espero enviar tão logo tenha visto meu caso. Confio no Senhor que rapidamente eu mesmo irei. Julguei necessário, porém, enviar Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para me ajudar em minhas necessidades, visto que tinha saudade de todos vós e estava entristecido por terdes ouvido que ele ficara doente, pois de fato ficou doente quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse angústia sobre angústia. Por isso envio com mais pressa, para que vendo de novo, alegrei-vos e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com gozo, e tende em alta estima tais homens como ele, porque ele quase morreu pela obra de Cristo, arriscando a sua vida para suprir para comigo a falta de vosso serviço. Finalmente, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor.
A mim não é cansativo escrever as mesmas coisas, mas para vós é segurança. Acautelai-vos dos cães, evita os maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, pois nós somos a circuncisão, o que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Mesmo que eu tenha confiado na carne, se algum outro julga que pode confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, em relação à lei, fariseu, em relação ao zelo, perseguindo a igreja, em relação à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto julguei perda por Cristo. Mas na verdade tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como excremento para que possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não considerando justiça minha, a que é da lei, mas a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, tomando a forma dela em sua morte, se de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual Cristo Jesus também alcançou para mim. Irmãos, em relação a mim, não julgo que haja alcançado. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e prosseguindo para as que estão adiante, avanço para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este modo de pensar. E se pensais outro pensamento, Deus também vos revelará isto. Assim andemos segundo o que já alcancemos. Irmãos, sede meus imitadores, e vede os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam como inimigos da cruz de Cristo, dos quais eu repetidas vezes vos dizia, e ainda com lágrimas tenho dito, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o estômago. A glória deles está em sua vergonha, daqueles que se ocupam das coisas terrenas, pois nossa pátria está nos céus, de onde esperamos também nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação, para semelhar ao corpo de sua glória, conforme a eficácia de seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei dessa forma seguros no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que tenham o mesmo sentimento no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e outros cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja vosso equilíbrio conhecido de todos os homens, o Senhor está perto. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é de verdade,
tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, meditai nestas coisas. O que também compreendestes e acertastes, e tendes ouvido e observastes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me grandemente no Senhor, que finalmente agora provou o seu cuidado comigo, embora em verdade tinhais pensado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto como por necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. De tudo, em todas as coisas, estou instruído, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas fizestes bem em compartilhar a minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no sentido de dar e receber, a não ser unicamente vós. Porque também em Tessalônica, não apenas uma vez ou duas, me enviastes o bastante para minhas necessidades. Não que eu procurasse dádivas, mas procurei o fruto que aumentasse vosso direito. Tenho tudo em abundância, mais que o suficiente. Recebi de Epafrodito, o que veio da vossa parte como cheiro suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E meu Deus suprirá vossas necessidades conforme a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai em Cristo Jesus a cada um dos santos. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa carta de Filipenses fala sobre um Deus supridor, um Deus que capacita os seus escolhidos. E Paulo foi um escolhido. Paulo, ele era judeu. E dentre judeus, muitos creem em Cristo, mas muitos também não creem em Cristo. E Paulo, quando teve o encontro com Cristo, ele mudou toda a sua visão. Paulo começou a olhar e observar a importância que ele tinha em ser testemunha viva de Cristo. E quando Paulo fala no versículo 5 do capítulo 3, ele foi circuncidado ao 8º dia. Os judeus, eles têm essa prática de circuncisão. Ele era da linhagem de Israel. Muitos de nós somos da linhagem de Israel. Alguns não sabem. Muitos não são gentios. Muitos são israelitas. E muitos israelitas estão espalhados no mundo. E no fim dos tempos, os israelitas se unirão. Isso é profecia. Quando Paulo diz que ele era um hebreu dos hebreus da tribo de Benjamim, e em relação à lei, ele se considera um fariseu. Desde pequeno, os judeus, eles estudam a Bíblia Sagrada, a Torá Sagrada. A Torá que foi dada a Moisés e a Torá que é escrita,
que conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são leis, normas, estatutos de Deus para as nossas vidas. E Paulo, ele fala sobre esse conhecimento que ele tinha. Ele também fala no versículo 6 ao zelo, porque ele perseguia a igreja em relação à justiça que há na lei. Porque ele era irrepreensível. E o que é alguém irrepreensível na lei de Deus? Na justiça dessa lei? É alguém que cumpre os estatutos dessa lei e que conhece a verdade da lei de Deus. Porém, é necessário que se interprete bem esta lei. Porque se não se interpreta bem essa lei, assim como diziam para Jesus que ele curava nos sábados e que não era permitido trabalhar no sábado, o trabalho que Deus estava falando era diferente de cura e libertação das pessoas. Porque pessoas estavam sofrendo, pessoas precisavam ser curadas e libertas. E Jesus, ele optou por fazer o trabalho espiritual, porque o sábado é sagrado para Deus, porque foi no 7º dia que Deus descansou de todas as coisas que ele fez. E no 7º dia é santificação a Deus. E quando você cura e liberta alguém, você está santificando a Deus. E quando Paulo entende essa visão e para de perseguir a igreja de Cristo e para de perseguir aqueles em que Jesus veio manifestar a sua glória. E Paulo entende que muitos dos judeus não aceitaram Cristo. Muitos dos judeus não entenderam a missão de Cristo, porque ele veio cumprir sim a lei, mas ele veio cumprir de uma forma mais leve, de uma forma verdadeira, porque a interpretação da palavra de Deus, ela é absoluta em Cristo Jesus. É em Cristo e nos passos de Jesus que nós vamos entender a verdadeira lei. E quando Paulo, imitador de Cristo, servo de Jesus, apóstolo, ele diz para que possamos imitar todos os seus passos, é porque ele estava indo em direção a Cristo. E essa carta aos Filipenses nos faz entender que as instruções de Paulo para esta comunidade é para que elas olhem para o alto, é para que elas olhem para Deus, que elas olhem para o sacrifício da cruz de Cristo, o sacrifício que Deus fez por amor de nós. Então, quando Cristo veio por amor de nós, para ser sacrificado pelas nossas vidas, nós entendemos que essa grandeza e poder de Deus está nas nossas vidas, que a fé em Cristo é o que nos faz mais do que vencedores. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que possamos entender esse versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.